na região metropolitana de São Paulo. Quando eu falo região metropolitana, é toda a Grande São Paulo. Toda a capital, mais o Grande ABC, mais a Grande São Paulo, Guarulhos, Osasco, Suzano, toda essa região. Então, nunca tivemos nenhum caso aqui. Mas o vírus, ele fica no norte do país, no meio da floresta amazônica, e ele, o mosquito, pica macaco, infecta macaco, mata macaco. E vai colocando os ovos infectados. Só que chega um momento que os macacos vão morrer. E o mosquito continua precisando de sangue. Então, nisso, ocorre um fenômeno que a gente chama de epizootia, que é um surto de uma doença em um animal em determinado período. Esse mosquito, ele vai andando 2,6 km por dia à procura de macaco, de sangue. Então ele vai formando um corredor do vírus, matando o macaco, e a cada 7 anos mais ou menos, ele chega na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Ou seja, o vírus desce do norte do país até chegar na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e faz o que em Minas? Um surto de febre amarela. Todo mundo que mora em Minas está preparado, tanto que lá eles estão no calendário de vacinação à febre amarela. Coisa que nunca teve pra gente, porque nunca teve essa necessidade de vacinar, porque nós não éramos uma área. Até que entrou-se em Campinas e Jundiaí, em 2017, o vírus da febre amarela. Teve surto em Campinas e Jundiaí? Não. Por que não teve? Porque o serviço de saúde, baseado nessas informações da epizootia, percebeu que o vírus entraria na região do interior de São Paulo. O que fez? Foi lá e vacinou a população. Gente, isso é prevenção. Porque a vacina não é lá tão cara. Então você pega a vacina, imuniza-se a pessoa, o vírus passa pela cidade e não tem grande problema, não teve nada lá. Aí percebeu-se que o vírus chegaria no final de 2017 na capital. Chegou? Chegou. Quem se lembra lá em outubro, novembro de 2017, Parque do Carmo, Horto Florestal, Serra da Cantareira, Zoológico, todos os mais de 20 parques foram fechados porque macacos foram encontrados mortos com vírus. Se isso estava acontecendo, significa que o mosquito infectado já estava dentro da cidade. Então não teve casos em São Paulo, não teve surto, por quê? Porque as pessoas foram vacinadas. Aí, quando chegou em São Paulo, nós percebemos, opa, a mesma mata que corta a cidade de São Paulo, corta São Bernardo, Serra do Mar, de toda a região metropolitana. Então, o que nós fizemos? O serviço de saúde se preparou, e aí a vacina ela foi fracionada. Ou seja, a dose da vacina tem 0,5 ml. Ela foi dividida em 5 partes, 0,1. Por quê? Porque a Fiocruz, Biomanguinho, que é que fabrica a vacina, já tinha feito o teste, isso foi testado na África, que 0,1 ml imunizaria a pessoa durante 8 anos. É melhor imunizar 8 do que não imunizar nada. Então, foi feito isso. Em São Bernardo nós tínhamos 2 UBS de referência. A UBS do Ferrazópolis e a UBS da Vila Deise. Então era lá que se vacinava. Quem tinha que se vacinar? As pessoas que morassem em bordas de mata ou que estavam indo viajar para áreas de transmissão, porque nós não éramos uma área de transmissão. Então quem estava indo para o interior se vacinava. Como teve a suspeita de um caso desse morador de São Bernardo com febre amarela, o que foi feito? Essas vacinas pegou essas vacinas dessas 2 UBSs e dispersou-se para as 34 UBSs. Quem se lembra que teve tumulto nas 2 UBSs porque todo mundo queria se vacinar. E não tinha vacina para todo mundo de uma vez, porque a preferência era para aquele grupo prioritário. Só que depois foram para 34 e abriu para todo o município. O que aconteceu? As pessoas pararam de ir. Tanto que hoje a gente está pouco mais de 50% do município imunizado. A gente tem que chegar a 95%. Então, primeiro foi o medo da doença. Depois teve o medo de macaco. Macacos começaram a aparecer mortos em São Bernardo. Depois foi o medo da vacina.
porque falavam que a vacina estava dando reação. Gente, isso não é verdade. Por quê? Porque assim, ó, nós temos que entender que toda vez que nós injetamos algo no nosso corpo, é algo estranho no nosso organismo, e o nosso organismo tende a reagir mesmo, qualquer coisa. Então, não é a reação da vacina da febre amarela, é a reação de qualquer coisa que fosse. Então, por exemplo, poderia ser a vacina H1N1. Tem pessoas que têm reação a essa vacina. Tem pessoas que têm reação à vacina da raiva. Tem pessoas que têm reação à vacina do sarampo. Tem pessoas que têm reação à dipirona. Então, tem pessoas que têm reações adversas a determinados tipos de medicamentos e vacinas. Então, o que nós temos que ter em mente é grupos que não podem se vacinar. Acima de 60 anos, mulheres grávidas, criança abaixo de 9 meses. Então, tem um grupo, pessoas que tomam medicamentos abaixo de corticoide. Então, tem um grupo de pessoas que não podem, que tem a alergia ao ovo. Então, um grupo de pessoas não pode. Se você está dentro do grupo que pode, você não tem que ter medo. Vá lá e vá se vacinar. Ah, e se tiver reação? Não tem problema. Vai morrer, né? Não tem problema, porque a reação significa o quê? Que o seu corpo está percebendo aquilo, a substância, a medicação, a vacina. Só que são partículas do vírus dentro do seu corpo. Por quê? A vacina da febre amarela é feita do vírus vivo atenuado. Só que se você está tendo reação a partículas virais, que é muito menor, você consegue imaginar o que aconteceria com você se você fosse picado pelo mosquito e pegasse a doença? Você entraria no cadastro de óbito do município. Porque se você tem reação a uma vacina, imagina que o seu corpo não aconteceria com o vírus da febre amarela. Então, isso aí teria que ser bem enfatizado para o povo. A população vem com essa história que não toma vacina. Porque tem Mas que foi bastante divulgado na televisão. O que ele está falando agora é muito grave. Então, imagina se a pessoa só com a reação da medicação, da vacina, imagina se fosse ficado. Isso é muito importante. Eu tomei a vacina e não tive reação alguma. Significa o quê? Que o meu corpo tem uma boa imunidade e resistência e consegue combater o vírus. Porque quem combate o vírus é o nosso próprio organismo. Então significa que se eu tivesse pegado o vírus da febre amarela, talvez eu passaria pelo vírus com um pouco mais de tranquilidade, porque eu tenho uma boa imunidade, e quando eu pego o vírus, aquele sintoma nada mais é do que o meu organismo criando imunidade, criando anticorpos, resistência para combate. Então depois de 7 dias, o vírus sai do meu corpo, geralmente 7 ou 8 dias, elimina e bola para frente. É assim que acontece. Agora, pessoas que têm uma baixa imunidade, aí tem um comprometimento maior pelo vírus. Então é mais ou menos isso que acontece. Não tem medo da vacina. Ah, tem uma reação, tive uma febre alta, fiquei com uma dor no corpo, não tem problema. Se tiver que tomar uma medicação para o sintoma que você sentiu da reação, você vai tomar, vai lá no médico. E a vigilância epidemiológica, que é a que cuida da questão da vacina, ela tem uma atenção especial a isso. Quando você toma a vacina e você tem alguma reação à vacina, eles estão preparados para isso, para te atender, para verificar o que tem que ser feito, para te dar uma medicação para você passar aí pela reação sem grandes problemas. Nós não tivemos casos nenhum de óbito por ter vacinado. Gente, isso é em 1 milhão de pessoas, e isso para acontecer ainda, a pessoa tem que ter uma imunidade lá no chão para acontecer. Ou seja, só vai ir a óbito pela vacina realmente aquelas pessoas que não eram talvez nem para ter sido vacinado e se vacinou, porque tomou o medicamento, sei lá, à base de um corticoide, e não avisou o médico que tomava aquela medicação. Então é uma pessoa em milhões que isso vai acontecer. Então não tem que ter medo de vacina. E detalhe, como nós sabemos que São Bernardo é uma área para o vírus, nós temos que ter em mente que a população tem que se vacinar, 95% da cidade. Quando isso acontece, ou seja, nós resolvemos uma parte, porque o mosquito transmite no 4 doenças, mas se todo mundo se vacinar para a febre amarela, nós só vamos nos preocupar o quê? Com a dengue, com a zika e com a chikungunya. Agora, se ninguém se vacina, nós temos uma doença de gravidade que pode estar circulante no município, e aí
nós temos que ter serviços de saúde, médicos, leito, para atender essa pessoa de uma doença que é infinitamente mais grave, que eu vou estar